segunda-feira já começou a base do ódio. Chego, tô com dor de cabeça aqui de estresse. Ligaram lá do laboratório que eu fiz o exame de sangue na segunda-feira passada. Ligaram não, mandaram mensagem pro meu contato da loja, que eu já achei estranho. A mulher se identificou como a biomédica que fez o meu exame e disse que precisava falar comigo, mas não podia ser por mensagem, tinha que ser por ligação. Eu já fiquei, puta que pariu, deu alguma merda no meu exame, mas eu disse que ela podia ligar. Aí ela ainda demorou um pouco para ligar, aí aumentou ainda mais minha ansiedade, meu coração, e ela não ligava. Aí ela ligou, disse que tinha dado uma alteração no meu exame, que por protocolo eu tinha que ligar imediatamente para minha médica. Só que ela não conseguiu falar com ela e teve que falar comigo para eu tentar falar com ela. O meu TGP era para ter dado no máximo 36 e tava 1.734. Aí eu pronto, vou morrer, eu tô em surto, sei lá. Não tinha um contato da médica, quem tem almoese. Aí ele falou imediatamente com ela e com o nutrólogo, mandou mensagem, né? O doutor Tomás respondeu primeiro. Aí quando eu vi a mensagem de bom dia dele, eu pronto, ele só tá me ligando pra dizer quanto dia de vida eu tenho. Ele quase morre de rir quando eu falei isso pra ele, mas ele disse pra eu me acalmar, que pelos remédios que eu tava tomando, aquele resultado era esperado. Não era normal, mas era esperado. A gente precisava repetir os exames para saber os próximos passos, né? A doutora Milena, que é minha neuro, especialista em esclerose múltipla, também respondeu. Ela tá de férias e, por sorte, ela respondeu bem rápido. Disse que eu parasse todas as medicações que eu tava tomando, refizesse os mesmos exames o mais rápido possível e na quarta-feira eu levasse na consulta com o neuro lá do HGF para mostrar, né, para saber como seria daqui para frente. Aí hoje, segunda-feira, cheguei lá no laboratório 10 minutos antes de abrir, 10 para 6 da manhã. Foi a primeira a ser atendida, só que a atendente que tava lá, eu comecei a falar a situação, ela nem esperou terminar, só foi perguntando: particular? Eu não, é pela Unimed. Ela, então não dá pra você fazer não, você precisa de uma guia, a gente só faz se for com guia, se fosse particular dava pra você fazer agora. Aí eu, 6 horas da manhã, o escritório da Unimed só abre 8 horas, como é que eu ia falar com a doutora 6 horas da manhã de férias para pedir uma guia da Unimed para fazer o exame? A Moés mandou uma mensagem para o doutor Tomás, imediatamente ele mandou já a solicitação e graças a Deus foi outra atendente que foi um atendimento totalmente diferente. A Unimed não autorizou porque fazia apenas uma semana que eu tinha feito os mesmos exames, mas ela disse que ia mandar a situação, que eu tinha esclerose múltipla, que eu tinha dado um problema hepático e mandou para lá o resultado do exame para que eles vissem, né, que estava muito alterado para liberar o novo exame. Enquanto ela tentava falar com a Unimed, ela já fez lá todo o procedimento, já mandou eu ir coletar o sangue. Quando terminasse eu voltasse lá só para assinar a solicitação da Unimed. Tirei o sangue. Difícil foi escolher uma veia, porque minha veia tá tudo esfarelada. Mas eu fiz o exame, deu certo. Aí voltei lá, ela já tinha conseguido falar com a Unimed, já estava tudo autorizado, só fiz assinar e fui embora. Próximo passo, tentar conseguir urgência, né, nos resultados, porque preciso receber esses resultados no máximo até amanhã, final do dia, porque minha consulta é quarta-feira, 7 horas da manhã, no HGF. E eu tô cagando de medo, porque, sei lá, será se eu tô tendo um surto? Será se vão mudar meus remédios? Será se eu vou ficar internada?
É a vida da esclerose. Qualquer hora pode dar uma merda e você tem que ir no hospital. Torçam por mim, que não seja nada grave, não seja um surto novo, que a ressonância não tenha dado nenhuma alteração. Eu cheguei agora aqui na loja, são 7h36, vou abrir a loja. Tenho tanta coisa para resolver porque eu não fui trabalhar sexta nem sábado, porque eu tava em Fortaleza, né? Fui pegar meus remédios lá e acumulou 2 dias de trabalho para resolver em um. Vou correr aqui para agilizar minha vida, porque quarta-feira já vou faltar de novo para ir para o hospital lá em Fortaleza. Fazer o que, né? Agora correr. Beijo. Cheguei agora praticamente na loja. Foi insano de trabalho, tive nem horário de almoço. Comi em meia hora e já voltei. Mas enfim, eu cheguei em casa, terminei de ler Coraline. Vocês acreditam que eu nunca tinha lido Coraline? Faz muito tempo que eu tenho esse livro. É a edição da editora Intrínseca. É lindo, eu acho a edição mais linda que tem. E esse livro faz tempo que tá ali na estante. Meu irmão já pegou pra ler, já me devolveu e só esse mês que eu peguei pra ler. Foi bem rapidinho, só demorei 3 dias. Confesso que eu tava com um pouco de ranço do Neil Gaiman por conta daquelas tretas dele, acusações de abuso sexual por várias mulheres, mas eu decidi deixar um pouco do meu ranço de lado e separar a obra do autor, né? Eu não apoio o que ele fez, mas eu queria ler Coraline. Como tudo que eu já li dele, eu amei. As ilustrações desse livro são lindas, tão sombrias e delicadas ao mesmo tempo. Tipo, nem é fofa, nem aquele gótico truzão. E as cores eu amo. Esse roxo com preto e as folhas amareladas. Simplesmente maravilhoso. E esse marcador de páginas. Uma história assustadora sobre uma menina corajosa. E o livro é simplesmente maravilhoso. Coraline é um conto de fada moderno, bonito por fora, mas perigoso por dentro. E caiu como uma luva nesse momento da minha vida, né? Como vocês sabem, eu tô fazendo esses exames para saber como a esclerose múltipla tá se comportando no meu corpo. Depois do meu diagnóstico, quarta-feira, agora dia 21, vai ser a primeira vez que eu vou voltar no neuro para saber como é que a doença tá, né? Como é que o tratamento tá respondendo, se tem alguma lesão nova, se eu tô em surto. Para quem não sabe, surto é como se chama esse período que a doença está atacando, que a esclerose múltipla é quando o corpo ataca o próprio corpo, ou seja, literalmente eu sou um perigo para mim mesma. E eu nem quis abrir o laudo dos exames, deixei foi com Moese, deixar para sofrer só na hora. E esse livro foi providencial na minha vida justamente por isso, porque ele fala muito sobre medo. E eu até marquei aqui umas partes que eu me identifiquei mais. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa estar com medo, muito medo, mas mesmo assim fazer o que é certo. Uma década depois, comecei a encontrar mulheres que me disseram que Coraline as ajudou a passar por momentos difíceis e que, quando estavam com medo, pensavam em Coraline e então faziam a coisa certa. Também tem essa parte, porque coragem é quando você sente medo de fazer algo, mas faz mesmo assim. É quando você enfrenta o medo. E Coraline entra numa porta que ela acha estranha, mas mesmo assim aquela porta por algum motivo a atrai, né? Em nenhum momento o livro diz que o medo dela desaparece, mas mostra que o medo é real, o medo existe, mas que você pode agir com medo mesmo. Coraline podia muito bem fingir que a porta não existia, dar meia volta e ir para casa e tá tudo bem,
mas ela escolheu enfrentar. Esperar o resultado dos exames é pesado. Não é só o médico, é o emocional, é o existencial, é sobre o meu futuro, é meu corpo, é a minha vida. Mas é algo que eu preciso passar, mesmo com medo. Outra parte aqui que eu marquei. As teias de aranha só precisam ser do tamanho ideal para pegar moscas. Ou seja, o medo não precisa ser enorme para te pegar. Às vezes ele precisa só ser do tamanho certo para te deixar ansiosa, tensa, insegura. Mas o livro também lembra algo importante. Quando a Coraline percebe que ela está numa armadilha, ela deixa de estar completamente presa. E quando a gente percebe que em certas situações é o medo falando, a gente já ganha um pouco de controle sobre ele. Outra parte aqui que eu marquei: espelhos nunca são confiáveis. E essa frase funciona como uma metáfora sobre a nossa percepção sobre nós mesmos, né? O espelho pode ser nossa mente, nossa autocrítica, nossas inseguranças, ou até mesmo o olhar dos outros. Muitas vezes o espelho não é confiável porque ele exagera nos nossos defeitos, diminui nossa força, amplifica o medo e até cria versões distorcidas de quem somos. Então, o que você vê quando olha para si mesmo nem sempre é a verdade. Às vezes pode ser seu medo falando. E meu espelho hoje, mais cedo, estava falando: e se eu tiver pior? E se eu perder minhas funções? Se eu parar de enxergar? E se eu parar de andar? E se minha vida mudar demais? Se eu não conseguir fazer mais as coisas que eu fazia antes? Por isso, o espelho interno não é confiável, porque ele mostra o pior possível e não o mais provável, e nem o mais justo. E esse livro foi importante para mim, para que eu possa entender meu próprio medo e saber identificar quando é a ansiedade falando. Eu não vou dar spoiler do livro, porque vale muito a pena ler. É um livro essencial, vai ser um livro que vai estar sempre na minha estante. Apesar de ser do New Game. Terça-feira. Hoje ele teve coragem de sair de casa, finalmente. Obrigado, viu, Digão, pela camiseta. Linda, maravilhosa. O recebido dele. Tô indo pra loja. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Eu! Quem conhece sabe. Chegando em casa agora da loja, vou correr para separar as coisas para levar amanhã para os exames. Falando nisso, eu tenho que olhar se saiu o resultado do exame de ontem. Será que deu merda ainda? Eu posso estar alterado esse negócio. O que? Tava alterado? Eu posso. Creatinina tava maior também. Ureia menor. Só que o seu TGO tava 750. Caiu para 498, certo? O seu TGP, que tá 1736, caiu para 1609. Caiu sensivelmente. O Gama GT caiu de 96 para 77. Tá quase entrando no normal, certo? Ou seja, tô lascado de pai e mãe, né? Não. Só de pai? Ou só de mãe? Só de cachorro. Só de cachorro. Só de cachorro que é do pai dela. Tu acha, Garrafa? Eu sou do meu pai. Eu sou do meu pai. O que tu acha, Garrafa? Eu tô lascada. Ah, Muito escovar o lascada. dente, né, princesa? Escovar o dentinho já. Ixi, tá. Boca quentíssima. Mas Ressonâncias, laudos,
das ressonâncias, negócio da farmácia, negócio das minhas consultas. Agora a impressora resolveu dar pau. Chamar o técnico, né? Mas eu tenho um técnico. Essa impressora foi ajeitada hoje, é bom que a gente teste logo aqui ao vivo. Enquanto isso, nos bastidores. Acho que tem um nome. Chega, cansa. Parece que deu certo, hein? Para ajeitar a impressora, chame Momó. Você prefere 2 caras numa moto ou uma impressora numa moto? 3 caras numa moto.